Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27, diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir uma gentileza, se você puder repetir só essa frase comigo, ou depois de mim, diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Verso 25, ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu Deus, declaramos nossa confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo. Oramos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra, mais do que um momento de meramente arrazoar no nível intelectual, racional. Ó Deus, e nós te pedimos mais do que influência no âmbito emocional. Nós oramos por luz, por revelação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra resplandeça no íntimo de cada um de nós, iluminando os olhos do nosso entendimento, trazendo não apenas compreensão, mas gerando correspondência. Que seja, ó Deus, de fato, aquilo que o Senhor preparou, predeterminou para esse tempo, para essa hora. Que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus, te dando glória, honra e louvor, pelo que o Senhor fará aqui e agora e a partir desta reunião, na vida dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo faz referência aqui à questão dos esportes. Nos dias do apóstolo Paulo, o Império Romano governava o mundo. Mas antes de Roma, quem dominou o mundo foi a Grécia de Alexandre o Grande. Não apenas helenizou, espalhou a cultura, a língua grega pelo mundo, mas exerceu influência em muitas áreas. Eles são os precursores dos Jogos Olímpicos e de muitas disputas, né? E isso é algo que você, com uma certa frequência, encontra no escrito dos pensadores antigos. Não importa se estamos falando dos pensadores gregos, do estoicismo, muitos deles faziam alusão aos esportes que já eram praticados na época. Agora, eu não creio que Paulo está apenas se comportando como um deles. Nós precisamos lembrar que Paulo fala ou escreve debaixo da inspiração do Espírito Santo. E que aprove a Deus usar essa analogia para nos compreender algo a respeito, né, de como eu e você devemos correr o que muitas vezes a Escritura chama de a corrida da fé. Havia 5 esportes principais que eram praticados nas arenas, nos estádios. A maioria das cidades gregas de importância, elas tinham esses estádios e arenas, e depois esse modelo seria adotado por Roma. Uma das principais dessas 5, né, que mais se destacavam era a corrida. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 7, o apóstolo diz assim: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Para falar que eles estavam se conduzindo bem na fé, a analogia é: vocês vinham correndo bem. Agora, ele faz uma alusão na alegoria a quem perdeu o ritmo, diminuiu o pace, e diz: quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo à verdade? Em Filipenses 2,16, o apóstolo diz assim: no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E várias vezes, como nós veremos em vários outros textos, há uma analogia entre a prática da corrida e aquilo que a própria Escritura chama de a corrida da fé. Mas Paulo começa falando de um esporte e depois ele termina a mesma analogia com outro. Em primeiro lugar, ele fala dos que correm no estádio. Ele diz: todos correm, mas só um leva o prêmio, só o ganhador. Todos esses que corriam já eram parte da elite do esporte. Para poder disputar a corrida, havia todo um protocolo, né, que era assim, mais minucioso do que você imaginamos. Esses corredores tinham 10 meses de preparação antes de uma corrida. Eram avaliados por juiz não apenas pelo desempenho do dia da corrida, mas pela forma como se dedicavam aos treinos. Isso era algo tão sério que para eles, né, parte dos povos que eram classificados como pagãos, eles faziam votos aos seus deuses para se dedicar e empenhar em todo treinamento e na corrida. Agora ele está dizendo: de todo mundo que corre, só um leva o prêmio. Só que para nós, na hora de aplicar o uso da alegoria, Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Aqui Paulo não está dizendo que nós estamos competindo com os outros, como os corredores faziam.
Na verdade, nós somos aquele tipo de corredor que quer todo mundo cruzando a linha de chegada, que quer todo mundo ganhando, porque nós não estamos competindo uns com os outros. É para deixar claro esse ponto que Paulo, em algum momento, muda a analogia do esporte. E ele deixa de falar só da corrida para falar a respeito da luta. No verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Quando Paulo diz assim luto, honestamente, eu durante muito tempo, lendo a Bíblia, eu achava que Paulo estava falando da luta greco-romana. Né? Uma luta de wrestling, de grappling, onde você agarra e derruba o oponente. Mas aqui Paulo está falando de desferir golpes. Portanto, não pode ser a tal da luta greco-romana presente até hoje nos Jogos Olímpicos. Ele está falando de um outro tipo de luta, que foi a precursora do pugilismo, do que hoje nós chamamos de boxe. Acredite, eles já tinham naquela época luvas improvisadas. Né? Eles pegavam faixas de couro, de pano, protegiam as mãos e a pancadaria comia solta. E é dessa luta que Paulo vai falar agora. Porque ele usa a expressão não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por que é que Paulo muda a analogia do esporte? Para deixar claro que nós não competimos uns com os outros. Nós competimos contra essa carnalidade. Esse é o seu grande inimigo potencial, que quer te prejudicar de sair como vencedor no final dessas competições. E ele diz que esse é o inimigo a ser vencido, a ser abatido. É nele, né, que o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu desfiro golpes. Ele não estava falando de autoflagelação literal, mas ele estava falando de subjugar a carne. Mas a forma como ele conduz toda essa alegoria, essa ilustração, ela chama muito a minha atenção. E há pelo menos 3 elementos que Paulo destaca aqui dentro, que eu acredito que a gente precisa dar enfoque a eles. O primeiro deles, ele vai apresentar o que eu vou chamar de a importância do empenho. E aqui é importante que a gente entenda que Paulo usa o paralelo da corrida para falar da necessidade de empenho, dedicação e esforço na prática da vida cristã. Em segundo lugar, ele apresenta a necessidade de disciplina. E nós precisamos entender que a Bíblia estabelece também um claro paralelo para quem quer alta performance, alto rendimento na vida espiritual. Em terceiro e último lugar, ele fala do foco no prêmio. Né? Ele diz que aqueles atletas corriam por uma coroa corruptível. Era o tal, né, dos louros da vitória. Era uma coroa de folhas, que em poucos dias se secava. Então Paulo diz, ela não é duradoura. Mas ele diz, eu e você, nós corremos por uma coroa incorruptível. E nós precisamos entender que o chamado é correr de tal maneira que ganhamos o prêmio. Ou, traduzindo, correr pelo prêmio. Foco no prêmio. Eu queria transitar nesses 3 aspectos da ilustração apresentada por Paulo, a importância do empenho, a necessidade da disciplina e o foco no prêmio, para poder comunicar aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. A aplicação da alegoria do corredor é bem específica quanto à forma de correr. E diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ou seja, não é só correr, é fazê-lo da melhor maneira, é correr para ganhar. Isso fala de empenho, fala de dedicação. E aqui nós temos um ponto que eu acredito tem se tornado muito mal compreendido por muita gente. Porque muitas vezes, quando você fala de empenho, quando você fala de esforço, quando você fala de dedicação, alguns insinuam que isso seria uma anulação da graça divina. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo é o maior mestre ensinador de fé, justificação e graça que nós temos no Novo Testamento. E é ele que, pelo Espírito que o inspirou, está apresentando a visão e a necessidade de esforço e vai fazer muitas declarações, como nós vamos ver. Então não há nada contraditório nisso. Mas eu acho que é uma boa explicação dada pelo escritor Dallas Willard. Ele diz, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Ou seja, não há esforço que te gere mérito. Mas isso não significa que não há lugar para o esforço, para a dedicação e para o empenho na vida cristã. E eu quero te apresentar isso biblicamente. Porque de alguma forma as pessoas estão confundindo a graça, que é um combustível, uma força capacitadora, como se ela fosse a justificativa para que a gente não se dedique. E o que nós vemos na Escritura é justamente o oposto. Paulo, como eu disse, o maior ensinador da graça do Novo Testamento, destacou várias vezes o esforço e a dedicação. Me permite citar um desses vários textos, porque a ideia aqui não é ser exaustivo. Colossenses 1, 29 diz, é para esse fim que eu me empenho. Observe a frase aqui, eu me empenho. Esforçando-me o mais possível.
Ele não está falando só do esforço, mas esforço ao máximo. Esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Aqui Paulo deixa claro que não se trata de esforço unilateral, apenas o homem vivendo de esforço. Mas ele está dizendo que apesar de haver o poder de Deus que opera em nós, e é isso que nós entendemos ser a principal definição de graça do Novo Testamento, uma força capacitadora, isso não significa que nós não devamos interagir com ela e que não haja necessidade da nossa parte de empenho e de dedicação. Se queremos ser gente de alto rendimento no plano espiritual, nós precisamos entender e resgatar a importância do empenho. Curioso é que a frase que o apóstolo Paulo usa, traduzida aqui como esforçando-me o mais possível, a palavra que ele usa no original grego, de acordo com os léxicos, é exatamente a mesma palavra que aparece no texto inicial que nós lemos, quando em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. A palavra traduzida atleta é a mesma palavra traduzida esforço. Os atletas, eles eram reconhecidos pela sociedade como símbolos, como verdadeiros modelos de esforço e de dedicação. E a palavra grega usada aqui é agonizomai. Essa expressão, de acordo com os léxicos, ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Porque eles eram o símbolo, a encarnação do esforço. A palavra atleta era praticamente a palavra esforço. Ou seja, eles se referiam a alguém que competia, como dizendo, está ali o doutor esforço. Essa era basicamente a forma, o entendimento que eles já tinham quando usavam a palavra atleta. E não apenas isso. Quando Paulo faz uma outra analogia, em 1 Timóteo 6,12, dizendo ao seu discípulo, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e diante da qual fez boa confissão perante muitas testemunhas. A expressão traduzida aqui, combata e combate, combata o bom combate, é a mesma palavra grega, agonizomai. Ela tanto poderia ser traduzida combate, porque parte do seu significado nas competições era luta, como ela pode ser traduzida corrida, porque parte das competições era corrida. A versão fácil de ler optou por traduzir 1 Timóteo 6,12 assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Basicamente, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, cai para dentro, vamos com tudo. Né? Traga toda a sua dedicação, todo o seu empenho, dê o melhor de você quando nós falamos do terreno da fé. Toma posse da vida eterna. Ele não está anulando, né, a expressão da fé, que acessa por sua vez a graça, mas ele está falando de um posicionamento de empenho e dedicação que é inegável. E quando você chega finalmente na exortação que é feita aos crentes hebreus, em Hebreus no capítulo 12, eu quero ler com você o verso 1, que diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Muitas versões mais recentes, em vez de dizer corramos a carreira, diz corramos a corrida. Porque a expressão usada, ela significa exatamente isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Em primeiro lugar, depois de todo o capítulo 11 falar do que nós chamamos dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, ele começa dizendo que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, de gente que viveu coisas extraordinárias, e estão de olho em mim e você. Em outras palavras, ele está dizendo, espera-se de mim e de você rendimento da mesma forma como esse povo. Mas ele diz, para correr bem, vocês precisam se livrar de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Vamos deixar um pouco de lado o assunto do pecado, que nós sabemos o quão danoso é para a vida espiritual. Mas o que é que significa livrar-se de todo o peso? Porque quando ele usa a expressão livrar-se do peso e do pecado, é evidente que ele não está falando da mesma coisa. Nos últimos anos, e estou falando aí de mais de uma década, eu perdi em torno de 60 quilos. Mas eu não preciso falar de tanta perda de peso. Todo ano, eu tenho pelo menos 2 jejuns prolongados que eu faço, de 40 dias, que significa que eu vou perder entre 12 a 15, talvez 16 quilos. Então, mesmo que nos últimos anos o peso esteja relativamente, né, mantido dentro de um padrão, eu tenho 2 momentos no ano que o meu peso baixa depressa. E quando você já baixou uns 10 quilos e vai fazer aquilo que está fazendo sempre, qualquer tipo de cardio, exercício, você fica abismado com o rendimento.
Porque quem quer ter rendimento precisa entender, principalmente quando se fala de corrida, que não dá para combinar peso com isso. Eu lembro que meu filho, há um tempo atrás, ele começou a se dedicar um pouco mais à questão da corrida e começou a abrir os meus olhos para um universo que eu não conhecia. Eu lembro quando ele decidiu correr uma maratona e um irmão da igreja que trabalha com isso, como personal, falou para mim: pastor, seu filho vai terminar a corrida em tanto tempo. Eu falei: como é que você sabe? Ele falou: eu estou de olho no pace dele, no ritmo. Quando ele corre corridas curtas aí, de 10 quilômetros, o pace dele é tanto. Eu falei: mas se fizer a conta, ele termina mais rápido do que você falou. Ele falou: pois é, pastor, mas você não corre uma maratona no mesmo pace dos 10 quilômetros. Então, no início, você segura fôlego, energia, porque no final vai faltar. Então, essa média vai diminuir, calculando um pelo outro. Ele chega em tanto tempo. Para não dizer que ele foi perfeito, ele errou por menos de 2 minutos. Né? Mas foi uma média muito precisa. Por que eu estou dizendo isso? A expressão corramos com perseverança, a palavra perseverança é a quarta possibilidade de tradução. A palavra traduzida aqui, né, perseverança, ela significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Então, perseverança é sinônimo de persistência. Mas ela foi muito usada no Novo Testamento. Dentre todas essas palavras, a mais usada foi constância. Ou seja, nós poderíamos olhar para esse texto e dizer: corramos com perseverança, é constância. Tem que manter o ritmo, tem que manter o pace. Todo cristão tem que entender que a corrida cristã não é a corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona, ultramaratona, chame você como quiser. E Deus não está tão preocupado com a dedicação que você manifesta no início, como aquela que você vai manifestar no final. É por isso que Paulo pergunta aos Gálatas: vocês corriam bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Tipo, o que adiantou vocês terem perdido o pace, o ritmo? Então, o tempo todo a Bíblia fala de um empenho, que é um empenho inteligente. Inteligente porque você pensa na estratégia, você pensa no longo prazo. E quando eu olho para a vida cristã, eu percebo como a igreja precisa acordar para isso. Gente, nós somos hoje, de acordo com o último censo, mais de 55 milhões de evangélicos. Mas a média de desviadas calculada no Brasil, muda de estado para estado, mas a média um pelo outro, já faz décadas se mantém parelha. Para cada um crente firme, você tem em média um desviado. Ou seja, nós poderíamos ser 110 milhões em vez de 55. Porque a dificuldade de muitos não está em começar a corrida, está em entender a importância de empenho para que essa corrida ela aconteça até o final. E eu creio que Deus quer nos chamar a entender a nossa responsabilidade. Isso não significa em absoluto que nós vamos poder correr sem a ajuda dele. Aliás, esse é o tipo de corrida que não vai ter exame antidoping no final. Então você pode usar o combustível celestial, o santo suco, para correr além das suas forças, mas você não pode acreditar que não vai precisar de dedicação. Esse é um ponto e precisa ser o nosso ponto de partida. Dito isso, a segunda coisa que eu vejo dentro desse paralelo, e eu quero chamar a sua atenção, é a necessidade de disciplina. Quando o apóstolo diz no verso 25, todo atleta em tudo se domina, essa expressão, em tudo se domina, significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Mas metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, lembra que nós falamos dos 10 meses de preparação, ao preparar-se para os jogos, abstém-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. A NVT traduziu essa frase dizendo: todo atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. A NVT traduziu: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A nova tradução na linguagem de hoje: todo atleta está treinando, aguenta exercícios duros. Não importa a perspectiva, as mais antigas, de Almeida, tradução brasileira, todos os atletas em tudo se moderam. Aqui ele vai apresentar a importância de disciplina e autocontrole. E, de novo, eu quero falar de um assunto que vem sendo negligenciado quando falamos da prática da vida cristã. Sabe, o curioso é a gente perceber que a falta de disciplina na vida natural vai se refletir na maneira como nós vivemos a vida espiritual. Que ninguém se engane. Não pense você que a maneira como vivemos no plano natural não vai ter impacto sobre a forma como nós nos dedicamos ao plano espiritual. Me deixe te dar um exemplo. Você pode examinar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e você vai descobrir que todo mundo que Deus chamou para fazer alguma coisa está trabalhando. Deus nunca chamou nenhum desocupado.
Porque se a pessoa não se dedica naquilo que é natural, por que ela se dedicaria ao que é espiritual? O próprio Deus nunca chamou nenhum desocupado. Porque Ele está dizendo, eu preciso de gente que trabalhe, eu preciso de gente que tenha rendimento, eu preciso de gente que leve a sério a minha proposta e faça o que tem que ser feito. Então, Ele está procurando quem já reproduz um certo padrão no plano natural. Depois de quase 32 anos de pastorado, de muito tempo de vida cristã, depois de observar muita água passar debaixo da ponte, deixa-me te dizer algo. Quem não tem nenhum padrão de disciplina na sua vida natural, dificilmente vai conseguir ter isso na vida espiritual. E nós precisamos resgatar essas coisas. Porque nós temos vivido uma era, onde tudo aquilo que antes era sólido está se tornando líquido, relativizado, e cada vez mais nós temos geração após geração que eles estão literalmente desfazendo da importância ou do que eu chamo da necessidade de disciplina. Há pelo menos 4 coisas ligadas ao atleta, que a Bíblia faz o paralelo em relação à vida espiritual, quando nós falamos de disciplina. Desde o autocontrole. Então, quando a Bíblia diz o atleta em tudo se domina, ele simplesmente não podia comer tudo que os outros comiam, nem a quantidade que os outros comiam. Ele precisava de autocontrole. Ele não podia comer fora de hora. Ele não podia abrir mão de certas disciplinas, horário de sono, treinos. E ele precisava não só ter o padrão de disciplina, mas para que o mesmo acontecesse, ele precisava de um alto nível de autocontrole. Se você gastar mais tempo estudando o Novo Testamento, em especial as epístolas, você vai ficar pasmo com quanto a Bíblia bate nessa tecla de autocontrole, de domínio próprio. Embora a gente fale menos do que deveria sobre isso nos nossos púlpitos. Mas há pelo menos 4 áreas, como eu disse, que estão relacionadas a elas. 10 meses para você ter em mente esses atletas que iam para a corrida. Dormindo na hora certa, levantando na hora certa, treinando a quantidade de tempo pré-determinado pelos organizadores, comendo o que podia e evitando o que não podia. Eles não tinham a comida lixo que muitos de nós consumimos hoje. Industrializados, processados, ultraprocessados, açúcar, glúten, mas já desde aquela época, eles sabiam que certos alimentos não favoreciam o rendimento, a alta performance do corredor. Então, muitas vezes, mesmo que aquilo fosse agradável aos olhos, agradável ao paladar, tinha que dizer, não, eu passo, porque eu estou debaixo de uma meta, de um alvo a ser alcançado. Eu estou de olho num prêmio a ser conquistado. E aquela recompensa eterna, para mim e para você, precisa ter mais peso do que uma gratificação momentânea. E nós vamos ter que desenvolver essa mentalidade. Agora, quando falamos, e o primeiro tópico que eu quero abordar aqui é a alimentação, nós precisamos entender que no reino espiritual há ênfase na alimentação. Mas quando a gente fala de alimentação, não é só evitar alimentação ruim. Nos últimos anos, me dedicando um pouquinho mais ao exercício, estou longe de ser atleta, nem amador, nada disso, mas os olhos começam a se abrir, até pelo tipo de gente com quem você começa a conviver, o tipo de conversa que você começa a ter. E atletas de rendimento, de alta performance, pensa numa turma que tem que não apenas comer direito, mas comer bem. Ou seja, você não apenas evita comida ruim, mas você tem que comer muita comida boa. Porque quem vive a dedicação à chamada alta performance e treina muito, ele gasta muito. Um dia desse, estava conversando com um médico, ele, do meu tamanho, bem mais pesado que eu, porque penso no camarada, estava carregando músculo na caixa, 4,5% de gordura corporal, Vila. Eu fiquei olhando. Falei, doutor, para manter o shape nesse nível, quanto é que o senhor come por dia? Ele olhou para mim e falou assim, 9.000 calorias. Eu falei, o senhor está de brincadeira? Ele falou, nem um pouco. Ele falou, eu treino de manhã, eu treino à tarde, eu treino de noite. Eu tenho que comer muito. Eu falei, como limpo? Muitas vezes a gente só pensa no atleta que não pode comer a porcaria, mas eles têm que comer muita coisa boa. Na época em que o Phelps, aquele nadador norte-americano, estava colecionando medalhas em Olimpíadas anteriores, eu lembro de ter lido uma reportagem onde o jornal apresentava que a dieta dele variava de 8.000 num dia leve até 13.000 calorias de ingestão por dia. Alguns de nós com 2.000 estamos engordando. Mas nós estamos falando de 6 a 8 horas de treino de piscina, fora o restante da preparação física que ele tinha. A reportagem apresentava numa foto, numa mesa enorme, tudo o que ele comia, eram 7 ou 8 refeições ao longo do dia. Eu lembro quando eu olhei toda aquela comida na mesa, falei, isso não cabe dentro do ser humano num dia, nem que empurre para as pernas. Mas o homem se tornou uma usina de alta combustão. Então, lógico que não cabe de uma vez.
Mas ele ia consumindo e repondo, consumindo e repondo. Todo atleta de alto rendimento precisa de alimento. A pergunta é, no plano espiritual é diferente. Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Timóteo 4,6 diz, você será nutrido com as palavras da fé que pregamos. E os exemplos são inúmeros. Há uma alimentação no plano espiritual. E nós não precisamos apenas evitar comida ruim. Se nós queremos ter alto rendimento, nós vamos ter que comer muita comida boa. E o que está faltando para muito crente é vitamina B, Bíblia. Gente, já foi a época de você dizer, eu vou ler um versículo ou outro de vez em quando. Nós precisamos de alimento sólido, nós precisamos de sustância, nós precisamos de comida se nós queremos ter alto rendimento na vida espiritual. E não dá para negociar isso. E não é apenas, outro dia alguém me perguntou, pastor, todo dia o senhor acorda com vontade de ler a Bíblia? Eu falei, claro que não. Eu não preciso ter vontade. Assim como quando você adquire um padrão de disciplina em várias coisas, a maioria das pessoas que treinam vão treinar com ou sem vontade, vão comer bem adequadamente com ou sem vontade, simplesmente porque deve ser feito. E eu e você precisamos de um relacionamento com a palavra de Deus que tem um fundamento. Se tiver bons sentimentos na hora da leitura bíblica, melhor ainda. Se não tiver, você está enchendo o seu espírito, você está fortalecendo a sua fé, você está restaurando a sua alma, quer perceba na hora, quer não. E nós vamos ter que nos dedicar a isso. Quem está entendendo? Mas como eu disse, todo atleta precisava também do elemento controle de peso. E quando nós transportamos o conceito para o plano espiritual, não é diferente. Só que no plano espiritual, o que é o peso? Eu falei antes, se não é pecado, o que é o peso? O peso é aquilo que atrapalha. Mesmo que não seja necessariamente o pecado, ele vai roubar o seu rendimento. E pessoas que querem ter alta performance na vida espiritual, precisam apenas parar de pensar na lista, isso pode, isso não pode. O apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem quer ter alto rendimento não está apenas preocupado se está na lista do lícito. Consagração na Bíblia é algo que nos leva além de apenas excluir o que não é permitido. Muitas vezes nós vamos abrir mão até do que é permitido, porque estamos focados e dedicados em alcançar algo maior e mais profundo. Quem está entendendo isso? E sabe, não dá para negar, gente. Observando a vida de homens e mulheres de Deus que acompanham de perto, outros não estão de perto há anos, é evidente. Tem muita gente carregando peso, é mágoa no coração, emoção não resolvida, é tempo demais de distração com entretenimento e na hora de correr não rende, porque está carregando peso, mesmo que não seja pecado. E nós vamos ter que levar essas coisas mais a sério. Terceiro aspecto, exercício. O que é o exercício? Não é apenas uma forma do corredor, naqueles 10 meses, manter o condicionamento. Era uma forma dele melhorar o condicionamento. Então, às vezes, o camarada treinava para conseguir chegar 1, 2 segundos mais rápido. E daqui a pouco ele quer bater de novo a meta. E daqui a pouco de novo a meta. Porque além de gerar todo um preparo e um condicionamento físico, ele quer crescer no rendimento. Então precisa de exercício. Ninguém fica bom em nada sem treino, gente. Agora, eu e você precisamos entender que no plano espiritual a Bíblia usa esse paralelo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra traduzida ali, exercita-te, ginásia. Ginásia é a palavra grega que até hoje é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica. Hoje, no português do Brasil, nós damos mais academia do que ginásio. Um dia desse, estava pregando em Portugal, perguntei no hotel, tem academia? O cara sabia o que eu estava falando, mas para tirar onda, falou, o senhor está querendo estudar? Porque para ele toda a linguagem relacionada a acadêmico, para ele são um estudo. Eu falei, não, eu quero me exercitar. Ele falou, tem ginásio. No mundo hispânico, a palavra ainda é ginásio. No inglês, gym, é a contração. Só que o apóstolo pega essa palavra, mas ele aplica a piedade, exercita-te. Sabe o que ele está dizendo? No plano espiritual, quando você fala de piedade, vai ter que malhar, filho, vai ter que fazer cardio, vai ter que melhorar esses músculos, tem que melhorar rendimento, e você não ficar bom em nada fazendo de vez em quando. Significa o quê? Que oração não é algo para ser parte da sua vida de vez em quando. Leitura bíblica não é para de vez em quando. Servir aos santos não é para de vez em quando. Exercer compaixão e generosidade não é para de vez em quando. Compartilhar sua fé não é para de vez em quando. Nós precisamos de exercício. E quanto mais faz, melhor fica naquilo que faz. Quanto mais faz, melhor fica naquilo que se faz. O paralelo bíblico é muito claro. Honestamente, durante muito tempo,
que tudo que está relacionado ao esporte não era parte da minha vida, eu não enxergava nada disso. Mas de repente você começa a perceber a clareza de tudo isso. Só que todo atleta também precisa de descanso. E esse paralelo também é apresentado no plano espiritual. Hebreus 4:3 diz, nós porém que cremos entramos no descanso. Mas em Hebreus 12:12, lembra que nós falamos em Hebreus 12:1 de correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Quando chega no verso 12, o autor de Hebreus diz o seguinte, por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu durante muito tempo não entendi essa frase, porque não relacionava o verso 12 com o verso 1 que fala da corrida. E para mim não foi só relacionar um com o outro. O que me ajudou foi um vídeo que eu assisti, mostrando como pessoas chegavam na linha de chegada no final de uma maratona, horas depois dos primeiros. Eles não estavam correndo para ganhar dos outros, eles estavam correndo para vencer os seus próprios limites. E eram pessoas literalmente chegando muitas horas depois. Ele chegava mais ou menos nesse estado, eu vou tentar imitar aqui. Quando eu vi aquela cena, eu lembrei na hora. Joelhos trôpegos, mãos cansadas. Ele já não consegue levantar as mãos. E os joelhos estão virando para dentro, para fora. Muitos deles estão tropeçando e caindo. Por quê? Chegaram no seu limite. Estão à beira da exaustão. Só que a Bíblia nos chama a correr. E ao mesmo tempo diz, levanta a mão e fortaleça o seu joelho. O curioso é que na dinâmica dessa corrida da fé, você não para descansar. Você descansa enquanto corre. Não existe esse negócio de orei demais ultimamente, estou meio estressado de oração, vou ficar uma semana sem falar com Deus. Já preguei tanto, falei tanto de Jesus, que eu não posso ver um ímpio na frente por pelo menos um mês, preciso de descanso. Li tanto a Bíblia que eu estou quase intoxicado, preciso de um tempo. Não existe isso. Tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos continuar fazendo e não pode parar de ser feito. Mas na dinâmica da corrida da fé, você descansa enquanto corre. Olha o que diz Isaías capítulo 40, do verso 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Quando lê jovens aqui, a cabeça de gente tem mais idade já pensa, testosterona alta. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços, de novo, texto lá em cima, de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Se você lembrou do filme Carruagem de Fogo, é porque deve ter uns 50 anos de idade. E agora é a hora que a moçada vai bater o Google para tentar entender o que é que nós estamos falando. A gente fica tão perdido na conversa dos mais novos que eu decidi me vingar. Ultimamente eu falo de coisa que só os mais velhos entendem. Eu vejo só eles dando Google para tentar tirar o atraso. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Enquanto os moços de exaustos caem, enquanto os jovens, eles estão literalmente cansados, fatigando. A Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovam as forças. Enquanto eles vão correndo, eles recebem renovo. Enquanto eles vão correndo, eles recebem descanso. E é por isso que nós precisamos entender que disciplina não é como alguns tentam apresentar um peso. Porque por mais que eu vá à Escritura com ou sem vontade, existe algo que eu vou extrair de lá, que produz para mim força, que renova a minha energia. Quando eu e você vamos para o lugar da oração, não se trata apenas de fazer porque tem que ser feito. Faremos com ou sem sentimento. Mas nós precisamos entender que na dinâmica do relacionamento com Deus, quando tocamos nele, Ele é a fonte, é Ele que nos fortalece. E à medida que eu e você nos dedicamos, nós podemos esperar com certeza que haverá refrigério, que haverá descanso, que haverá sustento. O nível de rendimento de um atleta é diretamente proporcional à sua disciplina. Então a minha pergunta para você, no plano espiritual, uma analogia dessa seria diferente? Nós precisamos de disciplina, gente. Honestamente, eu acredito que nós precisamos de uma reforma na nossa teologia de como nos relacionamos com muitas coisas, a começar da comida. Porque assim, eu acho impressionante a maneira como os crentes não conseguem exercer domínio numa área tão básica. E quem está falando aqui foi um profissional do deslize na área. Eu comecei a entender que o assunto do alimento não tinha apenas a ver com saúde, mas antes de mais nada com a vida espiritual. É por isso que faz um ano que eu estou correndo o Brasil todo para falar do cuidado do corpo. Qual foi a primeira área de tentação e queda lá no Éden? Comida. Por que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida?
Porque aquela geração que sai do Egito, liberta por Deus da escravidão com mão forte, sinais, milagres e prodígios, sentiu saudade de voltar para o Egito por causa da comida. Qual foi a primeira tentação de Satanás para Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães. Ah, pastor, mas o Senhor Jesus, o último Adão, diferente do primeiro, não caiu. Mas o diabo atacar na mesma área me remete à máxima do futebol. O time que está ganhando não mexe. A estratégia está funcionando, para que evitar? Nós precisamos entender que quando começamos a exercer autocontrole, um padrão de disciplina. Gente, Jesus mandou os discípulos pregar e falou, comei de tudo que puser diante de vós. Eu achava que ele tinha mandado comer tudo, Mark. Demorou para entender a diferença entre comer de tudo e tudo. De tudo é diversidade, de tudo é quantidade. Mas quando eu e você aprendemos a exercer autocontrole, disciplina em vários aspectos da vida cristã, nós estamos nos exercitando para algo maior. Nós estamos nos preparando, sendo treinados para vencer outras batalhas. Um dia estava numa refeição com um casal de pastores. Eu lembro de estar observando e a pessoa repetiu um dos alimentos uma vez, 2 vezes. Na terceira eu não aguentei e falei, desculpa. Eu não consigo olhar isso e não falar nada. Você conhece minha história, sabe o que Deus fez na minha vida e eu não consigo não falar nada. Eu falei, já deu, né? A pessoa falou, é que eu não consigo me controlar. Olhei e falei, se seu cônjuge disser a mesma coisa, que olhou para outra pessoa e não conseguiu se controlar, está tudo bem? Ela, de jeito nenhum. Eu falei, qual a diferença? Nós podemos falar da gravidade da consequência do pecado. Mas por que você tem o direito de não se controlar em algo? E é exigente que ele se controle em outras. Gente, cada oportunidade no dia a dia que eu e você temos é exercício, é treino. Ter uma vida regrada, disciplinada, vai nos ajudar a replicar esse padrão no plano espiritual. Quem está entendendo? Então, já destacamos aqui a importância do empenho, a necessidade de disciplina. Mas eu vim aqui, principalmente, para falar do terceiro tópico. Só que não dá para chegar nele pulando os dois. Os 2 primeiros. Foco no prêmio. Se você puder, repita isso comigo, diga foco no prêmio. A gente já viu que o foco inicial da analogia é corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Porque é importante entender a importância do empenho, a necessidade, né, de disciplina na vida cristã. Porque a corrida pode terminar de 2 formas. Bem-sucedido ou mal-sucedido. Mal-sucedida, Paulo diz em Gálatas 2:2, para não correr ou ter corrido em vão. Tem muita gente que está abandonando a corrida ou correndo, como diz o ditado, nadando, para depois morrer na praia. Porque não se trata apenas de correr, e sim da forma como você vai correr. E essa corrida pode não terminar bem. Agora, ela pode e deveria para cada um de nós terminar bem. E Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A palavra aqui traduzida, prossigo, no grego dioko, significa correr. Correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção à linha de chegada. E passou a ser aplicada de forma metafórica a perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Ou como nós falamos em linguagem atual no português, correr atrás. Paulo estava dizendo, eu corro atrás. Corro atrás do quê? Se você continuar os próximos versículos, eu li Filipenses 3:12. Eu quero agora ler do verso 12 ao 14. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que a palavra prossigo é corro, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Eu corro para o prêmio. E eu e você precisamos correr com foco no prêmio. Você sabe o que significa a palavra aqui traduzida prêmio no koineu grego antigo? Ela significa prêmio. Mas especificamente era a recompensa dada ao ganhador dos jogos. Ou seja, a gente poderia chamar isso de medalha, troféu, a taça. Eu corro pela medalha, eu corro pela taça, eu corro pelo troféu. Basicamente é isso que ele está dizendo. E
em 1 Coríntios 9, 25, nós vemos que Paulo diz, os atletas terrenos correm por uma coroa corruptível, nós, porém, pela incorruptível. Essa coroa recebe alguns adjetivos, além de coroa incorruptível. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo é uma das últimas epístolas que Paulo escreveu. Filipenses é uma das primeiras. Se em Filipenses ele está dizendo, eu garanto para vocês que eu ainda não cheguei lá. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate. 2 Timóteo, perdão, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate. De novo a palavra combater e combate, agonizomai, esforço. Completei a carreira, guardei a fé. Agora, se você entende o que ele está falando, porque, de novo, assim como nas declarações que Paulo fez, por exemplo, a Timóteo, combate o bom combate a fé, agora falando dele, combati o bom combate, e de novo está usando agonizomai. A versão fácil de ler traduziu isso assim, em vez de combater, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Agora Paulo está dizendo, eu completei a carreira. A palavra carreira significa curso. Era a linha pela qual os corredores caminhavam. Era o trajeto determinado da corrida. Então ele está dizendo, eu completei a carreira. O que ele está dizendo? Eu cruzei a linha de chegada. Eu cheguei lá. E eu guardei a fé. Agora, qual o propósito de alguém bater no peito? Ainda que reconhecendo a presença da graça de Deus na sua vida, dizer, eu guardei a fé. Se não existe risco de perder a sua fé. Nós precisamos entender, há uma recompensa, e essa recompensa é para os vencedores. Nós não estamos falando dos louros da vitória como eles. Na sequência, 2 Timóteo 4,8, depois de falar de combater o bom combate, Paulo diz, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Coroa incorruptível, agora é chamada de coroa da justiça. Tiago, capítulo 1, verso 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma coroa, e o conceito de coroa era a recompensa, era o prêmio para o vencedor. E a Bíblia está dizendo que Jesus prometeu uma coroa. Eu e você precisamos reconhecer que o livro de Hebreus, quando fala da corrida, também o chama de o autor e consumador da nossa fé. O que é que significa isso? Na linha de largada, ele era como fosse uma espécie de coach ou treinador, dizendo, vai que é tua, você consegue. Mas quando eu e você cruzarmos a linha de chegada, ele está do lado de cá dizendo, vem, vem, eu te aguardei o tempo todo. E quando cruzarmos essa linha, ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É Ele que começa, é Ele que termina a fé. Nenhum de nós tem o direito de desistir dela, de abortar antes. A fé precisa ser conservada, a carreira precisa ser completada. E há uma recompensa para todos aqueles que terminarem essa corrida. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, no verso 4, a Bíblia diz, e quando o Supremo Pastor se manifestar, agora o assunto é a vinda de Jesus, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Outro dia alguém falou, pastor, mas peraí, a coroa é incorruptível, a coroa é da justiça, a coroa é da vida ou é da glória? Eu falei, é tudo isso. Cada declaração reflete um dos aspectos de uma recompensa eterna. Eu vou repetir, eterna. Uma recompensa sem fim. Meu querido, eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função de uma frase. Quando tiver cruzado aquela linha de chegada e ouvir do rosto sorridente do Senhor Jesus a frase, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu não sei como vai ser aquele momento, mas cada fibra do meu ser grita por esse dia. E quando eu e você cruzarmos essa linha, tudo dentro de nós vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Não há motivo para que eu e você nos desanimemos. Não há motivo para que a gente diminua o pace. Não há motivo para que a gente venha arrefecer nessa corrida. Porque a recompensa que nos aguarda é algo extraordinário. Eu lembro de uma frase que eu li numa camiseta. E quando, no início do meu ministério, eu via muito pastor reclamando ou murmurando das dificuldades do ministério. Aquela camiseta, aquela frase me dava um ânimo. A tradução seria mais ou menos assim, servir a Deus. O salário pode não ser lá, essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Há uma recompensa eterna. Jesus diz, eis que cedo vem comigo está a minha recompensa, para dar a cada um de vós segundo as suas obras. Corra pelo prêmio. Há uma recompensa nos aguardando. E quando a Bíblia fala da promessa do Senhor Jesus, a coroa da vida que Ele prometeu, vale lembrar que no livro do Apocalipse,
Nós temos 8 declarações de Jesus, promessas feitas aos vencedores, não a qualquer pessoa. A expressão é usada por 8 vezes, ao que vencer, ou dependendo da tradução que você adotou, o vencedor. E eu simplesmente podia só citar isso, mas eu faço questão de terminar lendo essas referências, porque há poder em declarar a palavra de Deus. As 7 primeiras estão presentes nas 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia. A 8ª está no final do livro e aplicado no desfecho de toda a obra da redenção. Eu vou uma de cada vez. Primeira delas, Apocalipse 2:7. Carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11. Carta à igreja em Esmina. O vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse 2:17. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta menção. Carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as governará e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai. E lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta menção, carta à igreja em Sardes. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta menção, carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sétima menção, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E no desfecho do Apocalipse, em Apocalipse 21, verso 7, o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Mas essa frase faz muito mais sentido dentro do contexto do que só sendo citada isoladamente. Então me permita ler Apocalipse 21, de 3 até o 8. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. O vencedor, 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 o vencedor. Isso não é mais informação. Entrou para um lugar de ênfase. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corram para vencer. Meus irmãos, já foi a época da gente parar de brincar de evangelho, parar de brincar de ser religioso, parar de achar que o evangelho merece um pouco de nós. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis. E diz: o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma. E diz o que ele não pode ser de moderada importância. E eu e você precisamos parar de empurrar a vida cristã com a barriga. Tratar Jesus como se ele fosse só um cara legal. Pensa numa frase que me deixa doido. É um crente falando do não crente. Aquele ali é uma benção, só falta Jesus. Eu falo: falta tudo! Como que só falta Jesus? Jesus não é a cerejinha em cima do chantilly. Ele é o tudo. E ele merece o meu e o seu tudo. Filipenses 1, 27, vivei de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Preste atenção, a dedicação não tem a ver com mérito. Outro dia alguém falou: eu não entendo sua dedicação. Parece que você quer encontrar mérito diante de Deus. Eu falei: não, meu amigo, ele me dignificou quando eu não tinha mérito nenhum.
Então agora minha dedicação é para dignificar e honrar o evangelho que me dignificou quando eu não tinha nenhum mérito. Isso não aumenta o meu mérito, mas no mínimo me permite expressar gratidão, o reconhecimento da abundância do amor dele. Como expressar um reconhecimento de tudo que ele fez sem uma resposta de amor? Deus está nos chamando a um lugar de entrega. Mas o verso 8 de Apocalipse 21, que eu não li, diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tecnicamente, teologicamente falando, o inferno não é só para quem cometeu esses pecados, é para todo aquele que não crê em Jesus. João não está apenas dizendo que quem faz essas coisas vai para lá. Ele está principalmente falando de gente que um dia já tinha sido lavada pelo sangue, mas simplesmente abandonou a corrida, voltou à imoralidade, voltou à incredulidade, voltou às práticas anteriores. E você não podemos desistir dessa corrida. Não tem tempo de sentar para descansar, você vai ter que aprender a descansar enquanto corre. Não há motivo para que a gente pare ou desanime. E se você está aqui hoje dizendo: pastor, mas eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não vim aqui te julgar. Eu vim aqui te dizer, uma voz vindo do céu gritando para você: volte à corrida, volte à corrida, volte à corrida. Pastor, eu tenho corrido bem. Eu vim te dizer, dá para melhorar o pace, dá para melhorar o rendimento, dá para melhorar a performance. Deus tem mais para mim e para você. E nós não podemos nos acomodar. Por mais que o que já alcançamos seja bom, existe algo melhor para mim e para você. Não importa onde você esteja. Talvez você tinha desistido da corrida, talvez você sentou pela sarjeta, né, ao longo do trajeto, e estou fora, cansei, deu a tampa, deu o que tinha que dar, não quero mais. Mas hoje o Espírito de Deus está falando ao seu coração: volte para a corrida. E você sabe que um homem não poderia fazer a bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Isso é o Espírito de Deus dizendo: eu estou te chamando de volta, volte à corrida. E todos aqueles que não abandonamos a corrida, vamos correr para ganhar. Vamos correr como nunca corremos antes. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Que nenhum de nós, como disse Paulo em Gálatas 2:2, descubra que decidiu não correr ou ter corrido em vão. Eu gostaria que nós terminássemos com um tempo de oração. Eu creio que Deus quer turbinar você para essa corrida. Eu creio que Deus não está apenas tentando produzir encorajamento emocional. Há uma descarga do poder de Deus disponível para você hoje. Você vai receber um turbo celestial aqui hoje para essa corrida. Mas antes de orarmos, eu quero provocar algumas pessoas a uma resposta. Alguns de vocês ainda sequer entraram na corrida. Talvez você esteja aqui a primeira vez num culto evangélico, ou já esteve outras vezes, mas até hoje não atendeu o chamado de Jesus para entrar para essa corrida. Hoje Ele está te dizendo: eu quero ser o autor da sua fé. Depois que você entrar, eu quero ser o consumador, eu quero ser quem termina. Outro dia alguém me disse: eu não consigo ter fé como vocês. Falei: não adianta ter fé sem o autor da fé. A primeira coisa que você tem que fazer é botar o autor para o lado de dentro, que é Jesus. Mas aqueles de vocês que um dia fizeram isso, mas se deixaram ser tocados por diversas circunstâncias, que não dá nem para detalhar o leque de tantas possibilidades. Talvez você foi ferido, seus sentimentos se tornaram confusos, talvez você sentiu N motivos ou razões para naquele momento ter perdido o foco da corrida. Mas o Deus que nunca desistiu de te amar e investir em você, Ele não está apenas dizendo, Ele está gritando ao seu coração: volte à corrida, volte à corrida. Porque um dia Ele quer te receber de braços abertos naquela linha de chegada e te oferecer toda a promessa que foi feita ao vencedor. Eu não sei como vai ser ultrapassar aquela linha de chegada. Eu me reservo o direito de ficar imaginando, ensaiando o meu comportamento no dia. Não sei se quando isso acontecer, sequer se eu vou lembrar de tudo que eu ensaiei. Mas eu imagino depois de atravessar aquela linha, fazendo algo estilo Dunga na Copa 94. Celebrando, como disse o apóstolo Paulo, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nós será manifesta. Há uma extraordinária recompensa. E ela precisa ser o meu e o seu combustível. Quando eu estava assistindo aquele vídeo que eu mencionei, dessas pessoas que chegavam se arrastando, tropeçando e caindo. Quando eles viam a linha de chegada,
Era um negócio impressionante, o poder que a linha de chegada tem sobre quem corre. Eu estava conversando com alguém que falou, olha, a corrida tem algumas divisões. Falando de uma maratona. Os primeiros tantos quilômetros, a maioria de quem treinou vai até aqui, ó, legal. Ele diz, depois de 35, meu amigo, os próximos 7 até o 42, é quase que sangue, suor e lágrimas. E diz, mas aqueles últimos 200 e tantos metros, que é quando a pessoa consegue ver que ela está chegando, que ela sabe o que aguarda. Ele falou, meu amigo, é inexplicável. Algo parece simplesmente avivar. E como diz o livro de Hebreus, eu e você podemos a fraqueza tirar forças. Não desanime, não pare de correr. Meu Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui hoje. Alguns estão na corrida da fé há pouco tempo, outros já estão correndo há mais tempo. Nós oramos que cada um deles corra para ganhar. Nós oramos que cada um deles, ó Deus, alcance esse lugar de alta performance espiritual. Nós oramos que principalmente cada um deles corra para completar essa carreira, essa corrida, para cruzar a linha de chegada, para receber diretamente das tuas mãos a recompensa. Eu oro que hoje o Senhor nos permita, ó Deus, ter muito mais do que um ânimo humano, natural, emocional. Nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos por um sopro de vida poderoso da parte do Senhor, ativando, fortalecendo, renovando o coração e a fé dos meus irmãos e irmãs. Nós oramos por dias de corresponder com o Senhor como nunca antes. E nós oramos, ó Deus, que essa seja uma noite de salvação para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. De reconciliação para aqueles que precisam voltar e recomeçar e retomar a corrida com o Senhor. E nós oramos, estende a tua mão e manifesta o teu poder. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.